ex-dirigentes de entidades Amar Clube de Benefícios. E a gente volta a Brasília com João Paulo Biagi. O ex-ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou nesta terça-feira pela condenação de 7 réus que compõem o núcleo de desinformação da trama golpista que buscou manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder após a derrota nas eleições de 2022. Biagi detalha o andamento desse julgamento. Olha, Neila, já há maioria formada no Supremo Tribunal Federal pela condenação de todos os réus que compõem o núcleo 4, o núcleo de desinformação da trama golpista. Hoje já votaram a favor da condenação o ministro relator Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e também Carmen Lúcia. O primeiro a votar foi justamente Alexandre de Moraes, que pediu a condenação por 5 crimes de 6 dos 7 réus. São eles Ailton Barros, Ângelo De Nicoli, Giancarlo Rodrigues, Guilherme de Almeida, Marcelo Bormevé e Reginaldo Vieira de Abreu. Eles estão sendo condenados pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. O voto de Moraes, porém, diz ali que Carlos Rocha participou sim da organização criminosa e também deu início à tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, mas não há como provar que ele tenha participado dos crimes de dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Por isso, o réu Carlos Rocha deve ter uma pena menor, reduzida em relação aos outros 6 réus. O único voto divergente foi o voto do ministro Luiz Fux, igual quando houve o julgamento do Núcleo 1 em setembro, que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus. Fux, naquela oportunidade, votou por condenar apenas Mauro Cid e Walter Braga Neto, mas hoje ele manteve o entendimento de que o Supremo Tribunal Federal tem total incompetência para julgar a trama golpista e também votou pela absolvição de todos os réus envolvidos, todos os réus denunciados ali pela Procuradoria-Geral da República. Luiz Fux também disse que o voto dado por ele foi muito criticado e ele reclamou disso. Falou, inclusive, que deseja sair da primeira turma por ser um voto divergente e não ter a mesma ligação com os outros integrantes, que são Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Ele deve sim ser substituído, ir para a segunda turma, fazer uma troca, mas mesmo assim pode continuar votando até o fim do processo, até o fim do julgamento da trama golpista, que ainda tem os julgamentos do Núcleo 3 em novembro e do Núcleo 2 em dezembro deste ano. Só para a gente falar rapidamente sobre o Núcleo 4, segundo a denúncia, esses 7 que eu citei, eles estão denunciados por fazer uma espécie de fake news e tentar descredibilizar as instituições com notícias falsas e, assim, pavimentar uma tentativa de golpe de Estado. Falta apenas o voto do presidente da primeira turma, Flávio Dino, que está fazendo neste momento o julgamento. Deve acabar nesta terça-feira. A gente, claro, acompanha tudo por aqui, viu, Neila? Eu volto com você. Obrigada, Biagi. A gente já tem atualização dessa informação. Fux pede para ser transferido à segunda turma do STF. O pedido foi feito no plenário da Corte nesta terça-feira e a segunda turma para o qual Fux pede transferência contava com Barroso e tem como membros Gilmar Mendes, Dias Toffoli e André Mendonça e Nunes Marques. Enfim, está se consolidando, né, todo uma saída do ministro Fux em função dessa divergência com o restante da turma e já está aqui, a notícia já está aqui em alguns portais, já falando que o ministro do Supremo Tribunal Federal